Ontem eu estava numa discussão e uma moça falou comigo assim de forma bastante sentida, né? Sofrida, que ela estava com medo porque ela está perto dos 60 anos agora e ela dizia que o mundo tal como ela conheceu, aquilo que era certo e errado para ela estava começando a ruir, porque as expectativas ao redor de um tipo de país que via a solução à esquerda, principalmente capitaneada pelo PT, como sendo a grande opção moral do país, ruiu. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não preciso entrar em detalhes. Ruiu, né? Veio ao chão. E isso leva e levou e continua levando grande parte, digamos assim, da inteligência brasileira a um sentimento de desorientação. Leva professores ao sentimento de desorientação. Porque tem um primeiro momento que você xinga, né? Então você xinga quem subiu ao poder, você xinga quem ganhou a eleição, você xinga quem fez maioria. Mas chega um momento que você para de xingar e você começa a perceber que, na realidade, o mundo que você achou que existia não é exatamente daquele jeito, né? Aí você pode entrar numa e dizer, ah, não, então o mundo não é confiável, ninguém presta, aí vem aquela ladainha do sofrimento. Ninguém presta, ninguém é confiável, né? Isso no Brasil, né? Estou falando do Brasil, daqui a pouco eu vou para o mundo. E aí, isso significa que aí vem uma eleição municipal, e essa eleição municipal no Brasil apresenta uma guinada claramente de afastamento daquilo que o mundo ao redor do PT significava. E quando eu estou falando o mundo ao redor do PT, eu não estou entrando no debate político enquanto tal. Eu estou me referindo a uma visão de mundo que existia, certo? E essa visão de mundo acabou, ruiu, né? Aqueles que se pensavam que eram santos não são, independente da sua opção ideológica. Estou falando fora da opção ideológica. O resultado é que no momento que acontecem essas eleições municipais no Brasil, a gente sabe que elas são as eleições municipais talvez mais importantes depois do fim da ditadura, porque elas representaram um movimento do país de afastamento da visão de mundo que dominava o país desde a ditadura. E isso para a inteligência pública é difícil, porque a inteligência pública era orgânica com a esquerda. É difícil para a maior parte dos professores e alunos e estudantes, porque continuam crescendo na expectativa de que esse universo que representava o PT significa o universo do bem. E por isso que os analistas portugueses colocaram isso encostado na Inglaterra na eleição do Trump. Por quê? Porque é um momento de ruptura. No caso nosso do Brasil aqui, é um momento de ruptura em relação à nossa história dos anos 60 para cá, principalmente. Tá? Uma ruptura que parece uma ruptura de pessoas que fizeram uma opção menos idealizada, menos sonhada, mais pragmática, mais desencantada, né? Uma opção que alguns leem como o fechamento, recuo, uma opção conservadora, né? Alguns falam o crescimento dos evangélicos, né? Quando as pessoas discutem a eleição municipal do Rio de Janeiro e falam da vitória do Crivella, isso dá medo em muita gente. Quando a gente fala da inteligência pública e universitária, dá medo em muita gente. E não só nesse universo. E o que é que vai acontecer, né? Como que o Crivella ganhou? O Crivella ganhou porque o outro candidato achava que o Rio de Janeiro era o centro acadêmico das ciências sociais. E ele estava dentro desse centro acadêmico e achou que era isso. E aí as pessoas têm medo, muita gente tem medo, porque o Crivella significa o crescimento de uma população evangélica, mas não foram os evangélicos que elegeram sozinho o Crivella, senão ele não era eleito, né? Mas esse núcleo evangélico na população brasileira representa duas coisas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, em termos de comportamento, endurecimento, um certo endurecimento da visão de como as pessoas devem viver, que muita gente tem medo, certo?
Quando eu digo essa muita gente, é principalmente gente que circula pelo mundo da inteligência, que produz conteúdo, que vocês leem, veem na televisão ou ouvem na faculdade, né? E outra coisa, representa uma tendência ao que a gente chama de liberalismo popular. E os evangélicos, como os protestantes, tendem a acreditar que as pessoas não devem ganhar se elas não trabalharam por isso. Isso é a mentalidade de raiz protestante, né? Você ganha aquilo que você faz. E, portanto, há uma tendência a um discurso de diminuição do Estado. Duas coisas juntas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, portanto, discurso centrado na família, discurso de redução de certas questões que têm a ver com comportamento, sexualidade, por exemplo, certo? E ao lado disso, um discurso do tipo assim: você trabalhou, você merece, você não trabalhou, não me enche o saco. E isso significa uma certa crítica a, digamos assim, ajuda social, gasto social, certo? Né? Uma valorização, inclusive, da vida dentro da igreja e não da vida dependente do Estado, né? Então você pega gente que vem de classe social menos privilegiada, que às vezes trabalha como empregada doméstica, essa mulher entra na igreja, ela começa a fazer amizade, ela chora, consegue levar o marido dela, ele também chora, ele bebia, enchia a cara, batia nela, aí ele para de bater nela, recebe Jesus no coração, o irmão arruma um emprego para ele começa a trabalhar, ele já não gasta o dinheiro dela só, os dois começam a ter dinheiro em casa, um dia volta a transar, coisa que não fazia há muito tempo, Jesus ajuda inclusive a isso, ao contrário do que se pensa, certo? Volta a transar, e aí os filhos ficam alegres, porque a mãe está cantando em casa, o pai está feliz, né? Aí eles ganham o que fazer no final de semana, a igreja propicia sociabilidade, ganha cidadania dentro da igreja, né? Eles tomam decisões, pagam dízimo, mas os ricos pagam terapia, 300, 400 reais a hora para o terapeuta falar né? Então, assim, e cresce, você tem um sentimento de unidade, certo? Você tem um sentimento de que você participa de alguma coisa. Pessoas que normalmente não sentiam que participavam de coisa nenhuma, ganham cidadania. Então, uma das coisas que o crescimento da igreja evangélica no Brasil está ensinando para o povo inteligente, que nem eu, assim, que trabalha com política, ética, filosofia, história, geografia, sociologia e tal, jornalismo, é o seguinte: o movimento evangélico está mostrando no Brasil que ele consegue produzir sensação de cidadania mais do que o Estado brasileiro consegue. E de forma mais eficaz, e mais imediata, e mais barata. É só um dízimo, certo? E você recebe, em troca disso, amizade, sentido, vínculos, um equilíbrio familiar, né? Tudo que as pessoas querem na verdade.